Olá, sejam bem-vindos, estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental. Eu sou a professora Janaína Jardim, estamos aqui para mais uma aula de História. Vou mediar a aula do professor Carlos Neri. Olá, professor Carlos. Olá, professora Janaína, bom dia. Bom dia, estudantes e os professores que nos acompanham aqui no Centro de Mídias. Exatamente, professores, vocês são muito importantes nessa aula. Participem do chat, colaborem conosco e ao final, aí, se tiver algo que vocês queiram pontuar, fiquem à vontade. Nós estamos observando bastante as redes sociais para ter um feedback de vocês, para saber como estão as nossas aulas. Vou colocar na tela o tema da nossa aula de hoje. Nós vamos estudar as relações de poder e resistências na América Latina, desdobramentos da colonização europeia. A habilidade do currículo paulista que iremos utilizar é analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as populações ameríndias, identificando as principais formas de resistência. O objetivo da nossa aula: compreender os desdobramentos da organização de poder e as dinâmicas desenvolvidas no mundo colonial americano. Analisar as relações de poder na conquista da América, relacionando a organização política dos indígenas às formas de resistência. Legal, nós vamos iniciar essa aula de hoje. Lembrando que nós estamos fazendo uma revisão do conteúdo do segundo bimestre, das habilidades do segundo bimestre. E é claro, quando nós fazemos uma revisão, nós conseguimos aí, na análise das aulas, produzir uma aula com mais expansão, expandindo aí o objeto do conhecimento que nós precisamos estudar. E, claro, as habilidades que estão sendo mobilizadas, trabalhadas, desenvolvidas dentro desse contexto histórico da colonização, da dominação do território, das interações entre os europeus, os africanos, os asiáticos e também na própria América. Então, nós, ao utilizar as habilidades para trabalhar esses conteúdos, nessa revisão, nós estamos aí fazendo uma ampliação aí do objeto de conhecimento, mas, claro, dentro das habilidades que nós temos que trabalhar, dentro das habilidades que vocês, estudantes, precisam desenvolver ao longo do estudo, ao longo da progressão do estudo de vocês. E para iniciar a aula, nós já vamos começar com a problematização ou a questão disparadora. Na tela. Quais países europeus colonizaram as Américas Central e do Sul? Lembrando que, como nós estamos fazendo uma revisão do conteúdo, nós já trabalhamos isso ao longo das aulas anteriores. E agora nós estamos fazendo essa análise para saber até onde o conhecimento de vocês, até onde as habilidades foram mobilizadas e trabalhadas por vocês. Então, vamos voltar novamente aí para a questão disparadora. Quais países europeus colonizaram as Américas Central e do Sul? Ok? 1 minuto, aguardamos no chat. Voltamos. Muitos estudantes utilizando a sua atitude historiadora, muito legal a participação de vocês no chat. Há um consenso, professor Carlos, o Pedro, a Alicia, Tiago, a maioria dos alunos responderam Portugal e Espanha. Está correto? Correto, exatamente isso. Ou seja, nós estamos já aqui observando, analisando, que vocês já possuem essa consciência histórica, esses conhecimentos, essas habilidades de identificação que nós estamos produzindo aqui em todas as aulas, com as atividades, com os conteúdos, com a análise dos textos históricos e das fontes. Estudar história é muito importante. América Central e do Sul, colonização, Portugal e Espanha.
devemos lembrar que até então nós não estamos estudando a América do Norte. Lembrando que aí o 4 de julho, a data aí da independência dos Estados Unidos, que foram colonizados pelos ingleses ali por volta de 1640, quando chega aí o primeiro navio de protestantes ingleses aí no oeste, na costa oeste dos Estados Unidos, no navio Mayflower, e formando aí as 13 colônias americanas. Nós estamos estudando a América Espanhola e a América Portuguesa. Parabéns, a resposta de vocês está correta. Então, quem são os personagens aí dessa colonização? Quem são os protagonistas que levaram a cabo esse projeto aí de interiorização dos territórios e dominação dos territórios? Vamos observar aí na tela quem são esses protagonistas. Nós vamos ter aí duas imagens. A primeira é do Hernán Cortés. Ele foi o conquistador espanhol responsável por colonizar aí a parte central, a parte do México, né, a América Central. E, claro, ele ajudou aí a eliminar a civilização asteca, ok? Hernán Cortés foi então aí o conquistador aí dessa parte da América Central, a parte do México, onde estava aí o Império Azteca. E nós vamos ter aí também o Francisco Pizarro, que foi o conquistador espanhol que conquistou mais ao sul, né, o Peru, e submeteu aí os incas também, ou seja, foram personagens protagonistas dessa colonização que houve aí no continente americano, na parte aí na América Central e a América do Sul, ok? Vamos observar essa cartografia, esse mapa muito importante para a nossa análise. Aqui nós estamos observando aí as conquistas do Hernán Cortés, saindo aí de Cuba, né, de Santiago de Cuba, no ano de 1519, e adentrando aí os territórios adentro, até chegar aí na cidade de Tenochtitlan, que era a capital do Império Azteca. Na cartografia, nós conseguimos observar toda essa trajetória, esse caminho da colonização e da conquista dos territórios astecas. A conquista do México, né, foi iniciada em 1519 pelo Hernán Cortés. Ele partiu de Santiago de Cuba e iniciou a invasão na costa mexicana, a então terra de Veracruz, prosseguindo lentamente até Tenochtitlan, capital do Império Azteca. Teremos aí uma outra cartografia muito interessante. É uma cartografia que nós podemos usar em várias aulas, é uma questão aí da organização do território, e nós podemos observar que lá na parte sul da América, né, a parte do Peru, o vice-reino do Peru, foi justamente aí nessa região que o Francisco Pizarro ele desenvolveu o seu projeto de conquista e dominação do território. Na parte central ali, o Hernán Cortés foi o responsável, e na parte sul aí, no reino dos Incas, né, ou vice-reino do Peru, foi o Francisco Pizarro que desenvolveu aí o projeto de colonização, ok? Entendendo aí esses pressupostos da colonização, nós vamos para a nossa primeira atividade, nossa primeira atitude historiadora de hoje. Vamos lá? Atividade 1. Com a chegada dos espanhóis, a vida das tribos e das civilizações indígenas da América foram transformadas. No processo de colonização e dominação do território, os espanhóis submeteram os nativos a trabalhos forçados nas minas e na agricultura. Por outro lado, os nativos sofreram uma enorme mortandade devido às doenças, como a gripe e a tuberculose,
que eram transmitidas no contato com os europeus doentes. De acordo aí com esse excerto produzido aí por mim, professor Carlos Neri, vocês vão, conforme o texto acima, vocês vão identificar quais fatores contribuíram para o desaparecimento das civilizações indígenas na América Espanhola. Conforme o texto acima, quais fatores contribuíram para o desaparecimento das civilizações indígenas da América Espanhola? Tem 3 minutos aí na tela, mas 2 minutos é o suficiente para vocês realizarem essa identificação dessa informação explícita que está no texto. Quais fatores contribuíram para o desaparecimento das civilizações indígenas na América Espanhola? 2 minutos, já voltamos com as respostas de vocês. Está muito legal a participação dos estudantes aqui no chat, professor Carlos, todos respondendo. Muito bem. E há um consenso aqui, ó. A Maria Eduarda, a Bárbara, a Júlia, todos estão dizendo que foram as doenças, está correto? Está correto, mas tem um detalhe lá no texto. Vamos voltar lá no texto? Vamos lá. Com a chegada dos espanhóis, a vida das tribos e das civilizações indígenas da América foram transformadas. No processo de colonização e dominação do território, os espanhóis submeteram os nativos a trabalhos forçados nas minas e na agricultura. Então, vocês foram na informação aí das doenças que não eram comuns, que não existiam entre os nativos e que foram trazidas aí nas embarcações pelos europeus. Correto, mas também existe o detalhe aí da dominação do território e da escravização aí desses indígenas, né, forçando-os a trabalhar nas minas e na agricultura. Vamos para a segunda atividade de leitura e interpretação na tela. Atividade 2. No Nordeste brasileiro, houve um movimento de resistência à dominação portuguesa, conhecida como a Confederação dos Cariris, ocorrida entre 1683 e 1713, envolvendo os nativos do Ceará, de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. O conflito iniciou-se devido à investida dos portugueses em seus territórios. A revolta teve início em Açu, Rio Grande do Norte, e os bandeirantes de São Paulo e de São Vicente tentaram acabar com ela, mas esta expandiu-se com a entrada dos povos Anassés, Jaguaribarás, Acriús, Canindés, Genipapos, Tremembés e Baiacus, ok? Então, nós devemos entender o seguinte, que essas dominações que houve, seja aí no continente africano, seja na América, na Ásia, e aí especialmente no nosso território brasileiro, houve resistências, né? Os nativos não aceitaram com docilidade a transformação do espaço mental, o espaço cultural, tradicional, as relações de trabalho, as relações sociais, o jeito cultural desses povos. Quando os europeus eles adentram nos territórios, eles chegam com uma mentalidade etnocêntrica, europeia, fundamentado no seu ethos, na sua forma de vida, nas suas tradições. Então, eles acabam por entender, desenvolver uma mentalidade de que os nativos da terra eram povos atrasados e selvagens, conforme nós estudamos aí nas aulas anteriores. E isso é criado, é desenvolvido aí uns documentos, conforme nós já lemos, que, do ponto de vista da lógica do trabalho, da extração dos metais preciosos,
era necessário também mudar o espaço mental, expressão essa utilizada pelo George Gusdorff, lá na Origem das Ciências Humanas, parte 2, que é a transformação desse espaço cultural, a maneira de viver, de enxergar o outro, das relações sociais. Portanto, os nativos tiveram grande resistência contra essa dominação. E no texto que nós acabamos de ler, nós temos aí o evento dessas revoltas, desses movimentos de levantes contra a dominação dos colonizadores aqui no Nordeste brasileiro, com tribos do Nordeste brasileiro. Vamos voltar lá no texto para nós analisarmos com mais detalhes. No Nordeste brasileiro, houve um movimento de resistência à dominação portuguesa, conhecida como a Confederação dos Cariris, ocorrida entre 1683 e 1713, envolvendo os nativos, olha só, do Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. O conflito iniciou-se devido à investida dos portugueses em seus territórios. A revolta teve início lá no interior do Rio Grande do Norte, em Açu, e os bandeirantes de São Paulo e de São Vicente tentaram acabar com a revolta, mas esta expandiu-se com a entrada dos povos Anassés, Jaguaribarás, Acriús, Canindés, Genipapos, Tremembés e Baiacus. Qual é a atividade? De acordo com a fonte acima, responda. O que motivou a revolta dos Cariris? É a primeira pergunta. B. Onde iniciou a revolta e quais estados participaram do movimento de resistência? Estudante, preste atenção. O que motivou a revolta dos Cariris? Onde iniciou a revolta e quais estados participaram do movimento de resistência? Essa atividade nós vamos dar 3 minutos para vocês desenvolverem, porque vocês precisarão ler com mais detalhe o texto, ok? 3 minutos, já voltamos, bomba aqui o chat, nós vamos falar o nome de vocês e vamos contextualizar suas respostas, ok? 3 minutos. Vamos. Bom, aqui as interações estão assim, professor Carlos. A Beatriz e a Giovana, elas estão dizendo que a alternativa A é a invasão dos portugueses e a alternativa B, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. A maioria dos alunos estão respondendo dominação dos portugueses, na alternativa A, e na alternativa B, região Nordeste. Está correto? Sim, alguns estudantes colocaram perfeitamente, corretamente, outros nós vamos fazer alguns ajustes aí nas respostas, mas todos vocês estão de parabéns pela participação, pela leitura, pelo estudo que vocês estão desenvolvendo, de todas as disciplinas que nós estamos transmitindo aqui do Centro de Mídias. Parabéns. Vamos para o texto novamente. Vamos lá, deixar tudo bem claro, as informações, as habilidades de identificação que nós estamos trabalhando nesse texto. O que motivou a revolta dos Cariris? A dominação portuguesa, né, ocorrida aí entre 1683 e 1713, né, os sesmeiros, né, as pessoas que estavam tentando tomar a terra dos nativos, a terra que eles já haviam ali conquistado, se estabelecido. Os sesmeiros estavam tentando dominar essa terra. Voltando lá no texto, para nós fazermos a análise, muito bem, obrigado. Então, o que motivou a revolta dos Cariris foi essa dominação portuguesa, e onde iniciou a revolta? Lá no interior do Rio Grande do Norte. Quais estados participaram? Foi aí o Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. Houve uma grande resistência dos nativos dessa região. E eu aqui já deixo o meu abraço para os potiguares, nossos queridos companheiros lá do Rio Grande do Norte, terra onde o sol nasce às 5h30 da manhã.
muito bonito. Se alguns de vocês estudantes tiverem aí avós, pais, mães, tios, ou você mesmo nasceu no Rio Grande do Norte, ou no Ceará, ou na Paraíba, deixa aqui no chat que nós vamos falar os nomes de vocês, porque essa região do Brasil, todo o Brasil é lindo, mas o Nordeste é muito mais bonito, né? As praias, o calor humano das pessoas, as pessoas que moram lá no interior, lá na roça, que às vezes que eu fui lá, nos receberam muito bem. Saudações aí aos potiguares, né? Que também, como todo nordestino, professora, formaram a base, né, estrutural daqui da nossa cidade, daqui de São Paulo, ok? Vamos para mais uma atividade. Nós temos bastante atividade para fazer. Essa atividade é uma atividade de comparação na tela. Nós vamos mobilizar aí as habilidades que envolvem a identificação e a comparação, ok? Leia o quadro abaixo e realize uma comparação. E escreva quais as semelhanças entre as colonizações portuguesa e espanhola. Quais são as semelhanças entre os dois tipos de colonização, a portuguesa e a espanhola. 2 minutos, atividade de identificação e comparação. Aguardamos as respostas de vocês no chat. Muitos alunos respondendo acerca da descendência nordestina, né? O Mike, ele disse que os pais são paraibanos. O Eric disse que é de Natal. O Leonardo, ele disse que o pai dele é do Ceará. A Yasmin disse que o pai é do Nordeste, professor Carlos. Muito bem. Existem muitos nordestinos aqui em São Paulo. Terra maravilhosa. E quando, né, terminar a pandemia, que tudo voltar aí ao normal, né? Nós estamos no novo normal. E temos que seguir todas as regras, todas as normas estabelecidas aí pela saúde, né? Nós dependemos muito dessas orientações e devemos seguir. Mas quando tudo estiver voltando ao normal real, aí nós podemos aí visitar nossos parentes, visitar aí as cidades da capital, do interior. O Rio Grande do Norte lá tem lá um monumento aos mártires que lutaram aí contra a invasão holandesa. Tem ainda os quilombolas no interior. Tem muita riqueza histórica aí no Rio Grande do Norte. E a atividade, professora? Bom, O que sobre a atividade também temos muita participação. O Gabriel Caio, ele disse que a semelhança é que ambos usaram indígenas como mão de obra. A Stephanie Ribeiro, ela disse que a escravidão dos indígenas é a semelhança. E temos também o João Henrique, ele respondeu que a exploração dos indígenas e a mão de obra escrava é a semelhança. Muito bem. É exatamente isso. É a escravização, a tomada dos indígenas aí para a manutenção de um trabalho, de um tipo de trabalho que eles não conheciam, que é o trabalho supervisionado. E ainda há relatos que os colonizadores ficavam muito bravos, professora, porque muitos indígenas eram colocados ali para realizar o trabalho, só que eles fugiam e se embrenhavam ali nas matas, nos territórios que eles conheciam muito bem. Os indígenas aí guerreiros nessa resistência contra a dominação portuguesa aqui no nosso território. Vamos para o próximo slide, a próxima atividade, as atividades complementares. Vamos lá? Aqui nós temos uma imagem, essas imagens estão no caderno do aluno. Vocês podem buscar aí esse HQ, essa história em quadrinhos, pelo QR Code, pelo link que está disponível aí para vocês. É a história aí da guerreira Nzimba Mibandi, a rainha de Angola, do reino de Nigombo, na África. Nós vemos aí mais acima aí no seu canto direito aí da sua tela, toda a programação dos portugueses aí para chegar no continente. Na verdade, o objetivo era sempre atravessar lá para o outro lado, para as Índias,
mas pouco a pouco eles acabaram adentrando em vários territórios africanos também, a semelhança aqui das Américas, e lá eles também tiveram resistência dos nossos irmãos africanos. E aí a rainha Nzinga Mbandi, eu tive que estudar para poder aprender o nome correto dessa grande rainha, que na imagem está aí, com um arco na mão, defendendo o seu povo. O livro, né, a história dela é muito legal, eu li a história dela, é uma história em quadrinhos que você pode aí, hoje mesmo, durante a tarde, ler, aprender e realizar algumas atividades, né? Ou seja, houve muita resistência aí da parte dos nossos irmãos africanos, ok? O nosso tempo está se esgotando, mas dá tempo de nós continuarmos aí em algumas atividades. Vocês podem fazer aí na tela, utilizar aí os seus conhecimentos para poder organizar as informações que nós estamos transmitindo para vocês, as informações que nós estamos trabalhando dentro do contexto das habilidades do currículo paulista. Esse ano nós estamos trabalhando muito aí com lapbooks, com infográficos, esquemas, mapas mentais. Muitos estudantes estão nos dando devolutas de todo essas atividades que estão fazendo em casa, e nós estamos mostrando aí, na medida do possível, essas atividades, o quanto os nossos estudantes estão produzindo, ok? Retomada dos pontos principais. Vamos lá? Atividade 1 da retomada dos pontos principais. Os portugueses e os espanhóis avançaram para o interior de seus respectivos territórios e suplantaram a força militar dos indígenas. Não era possível resistir ao estampido de suas armas, canhões e outras, cuja pólvora era seu principal elemento. Os indígenas tombavam, mas se mantinham firmes para defender suas terras, seus irmãos e sua cultura. Os que eram subjugados eram colocados para exercerem trabalho forçado, como vocês falaram aí nas atividades, com supervisão. Isso era uma situação nova, que os indígenas nunca haviam concebido, pois seu trabalho era comunitário e suficiente para a vida, mas agora o indígena teria sua liberdade retirada. Veja só aí as consequências do domínio dos territórios, né? Por mais que houve resistências, lutas dos nossos nativos, mas as forças militares, técnicas dos espanhóis e portugueses eram maior. E para finalizar a nossa aula, nós vamos para o protagonismo juvenil, que nós gostamos de estar expondo aí, a estudante Maria Clara. Maria, desculpe aí pelo errinho no seu nome, não é Ana Clara, é a Maria Clara, da Escola Edgar Melo Matos de Castro, em São José dos Campos. A Maria Clara, junto com a Franciele, tem nos mandado alguns trabalhos que nós estamos expondo aqui. Parabéns, letra excelente, muito bonito, organizado. Parabéns aos professores da escola que estão trabalhando com os estudantes, ok? Terminamos nossa aula por aqui. Fica aqui esse gostinho de quero mais. Professora Janaína, vamos nos despedir? Sim, até a próxima aula. Muito obrigada aos estudantes e professores que colaboraram no chat. Muito obrigado, faça as atividades e manda lá no hashtag eu no CMSP, ok? Até a próxima aula, bom dia.